Piloto morre na queda de um avião agrícola em Brasnorte. Como está sendo a fiscalização nas rodovias federais e os cuidados com o veículo antes de pegar a estrada neste fim de ano? Casos de Covid continuam aumentando e surge uma preocupação: o número reduzido de UTIs na rede pública. E a apresentação do especial de Natal para encerrar a temporada de 2022 da Orquestra Ciranda Mundo. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. Em Pedra Preta, a Polícia Civil vai investigar a morte de um empresário. Ele foi assassinado durante uma tentativa de roubo. Um dos criminosos também foi morto. O crime aconteceu por volta das 5 horas da manhã, nesse hotel que fica em Pedra Preta. O dono do estabelecimento foi surpreendido por bandidos e amarrado. Segundo a PM, eram 2 suspeitos. Um dos assaltantes esfaqueou a vítima. Com os gritos de socorro, a filha do dono, que também estava aqui no hotel, saiu do quarto armada e atirou em um dos criminosos. O homem levou um tiro na testa. Foi socorrido com vida ao Hospital Municipal aqui de Pedra Preta, mas não resistiu e morreu. Esse suspeito que foi alvejado, nós constatamos que ele já tem passagem por tráfico de droga e por furto. É natural de Paranaíta, já foi preso aqui em Rondonópolis, né? Nós estamos tratando o caso preliminarmente como latrocínio, né? Haja vista do que foi acontecido. A filha do dono do hotel também foi atingida por um tiro de raspão na cabeça, mas não corre risco de morte. O empresário José Pereira de Souza, de 72 anos, foi encontrado amordaçado e tinha ferimentos de faca pelo corpo. O segundo suspeito está foragido. Na cena do crime, a polícia apreendeu 3 relógios, 6 munições deflagradas e 2 armas de fogo. Como nós temos um suspeito que ainda não foi identificado, então o que nós temos agora de principal a fazer é identificar esse suspeito foragido. E quem tiver alguma informação que ajude a encontrar o assaltante foragido, pode ligar para a Polícia Civil no número 197. Um avião agrícola caiu hoje de manhã no município de Brasnorte, no noroeste do estado. O piloto acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. O repórter Diego Rodrigues traz os detalhes deste acidente. O avião caiu em uma fazenda a aproximadamente 90 quilômetros de Brasnorte, numa plantação de soja às margens da MT-170. O piloto, identificado como Hugo Porfírio, de 39 anos, acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local. Segundo a Polícia Civil, a vítima levaria o avião para Tangará da Serra, mas momentos após a decolagem, a aeronave caiu na propriedade particular. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para tirar o corpo que ficou preso às ferragens da aeronave. Hugo Porfírio era sócio de uma empresa de pulverização e controle de pragas agrícolas, mas no momento do acidente ele trabalhava para um produtor rural da fazenda onde o avião caiu. A Polícia Civil de Brasnorte e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, investigam o caso para poder apontar as circunstâncias e fatores que contribuíram para a queda da aeronave. Hugo Porfírio deixa esposa e 3 filhos menores de idade. O movimento intenso de fim de ano já começou nas rodovias de Mato Grosso. Os órgãos de segurança reforçam as ações de fiscalização e de orientação. E a gente vai relembrar alguns cuidados na reportagem do Luiz Vieira. O fim de ano já chegou e faz parte da tradição dos brasileiros aproveitar a folga para pegar a estrada e viajar. As rodovias já estão mais movimentadas e, por isso, as forças de segurança intensificam a fiscalização. Policiais já estão convocados de maneira extraordinária para atuarem com a fiscalização, como o excesso de velocidade, as ultrapassagens locais indevidos e a checagem dos condutores, para saber se não ingeriram aquela bebida alcoólica antes de pegar a estrada. Para reforçar as ações, mais tecnologia e maior efetivo empenhado ao longo das rodovias.
todos os radares dinâmicos que atuam em vários pontos operados pelas equipes, todos os etilômetros estão mobiliados em todas as viaturas para que possamos intensificar essa fiscalização. A concessionária Rota do Oeste estima um aumento de até 68% no fluxo de veículos leves, como carros e motos, a partir desta sexta-feira. Esse número ele aumenta muito na sexta-feira, de veículos de passeio, reduz um pouco de caminhões. No sábado e no domingo, em relação à sexta-feira, diminui todos os dois quase na mesma proporção. E na segunda-feira, que boa parte das pessoas voltam a trabalhar, aí aumenta consideravelmente o número de veículos de passeio e de caminhões também. Os grandões voltam para a estrada. Para se ter uma viagem tranquila, também são muito importantes os cuidados com as condições dos veículos. Checar, por exemplo, a ação dos pneus é fundamental, principalmente chuvas para os próximos dias. O limpador de para-brisa fica atento à situação do pneu do seu veículo e uma manutenção preventiva acho que vale muito a pena nesse período agora. Um retrato da conscientização de parte dos motoristas que não querem ter surpresas desagradáveis é o aumento da procura por revisão veicular. Há em torno de 20% a 25% de aumento no final de ano agora, nesse período de férias, né? Fazendo a revisão preventiva, a gente vai verificar a parte de freio, suspensão, ver como está o estado de funcionamento do motor, é muito importante. Ver a parte de iluminação, bateria é o essencial para não deixar o carro na estrada. O principal item é parte de suspensão, alinhamento, balanceamento, ver o estado do pneu, se o estado do pneu está em boas condições. No mais, sair de casa sem pressa, sem sono e deixar de lado o excesso de autoconfiança são bons aliados. Melhor do que ir é poder voltar para casa em segurança. O objetivo é evitar que o acidente ocorra. E por isso essa preocupação com a condição do veículo, com a conduta dos motoristas. Quem ainda não comprou os presentes de Natal pode aproveitar o horário estendido no comércio. O Natan Goulart está no centro da capital e explica pra gente esse funcionamento. Oi, Natan, boa noite. Isso mesmo, Luzimar, horário estendido para quem ainda não comprou, viu? Boa noite para você e a todos. Hoje e amanhã as lojas de rua aqui da capital vão funcionar até às 10 horas da noite. Já no sábado, na véspera do Natal, até às 8 horas. Só que no dia 25, no dia do Natal, nenhuma loja deve abrir. A gente observa que com esse horário estendido do funcionamento comercial aqui no centro, ainda tem muito movimento, tanto no trânsito, como das pessoas que estão saindo das lojas, olha só, com sacolas, fazendo as compras de Natal. E este horário, a autorização do horário ampliado vai até o dia 31 de dezembro. Com relação aos shoppings aqui de Cuiabá e de Várzea Grande, eles funcionam hoje e amanhã até às 11 horas. Já no sábado até às 7 horas da noite. Luzimar, o comércio está com expectativa bem maior, viu? As entidades comerciais divulgaram uma pesquisa informando que as vendas de Natal deste ano devem ser bem maiores que as do ano passado, viu? Eu volto com você e quem ainda não comprou tem até sábado, viu? Isso aí, horário estendido para que ninguém fique sem aquela lembrancinha que seja, né, Natan? Muito obrigada. A seguir, casos de Covid em alta e já tem paciente recorrendo à justiça para conseguir leito de UTI na rede pública. O jornalista investigado por agredir a namorada em Tangará da Serra foi preso pela Polícia Civil. Lucas Ferraz foi ouvido hoje de manhã na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher e encaminhado para a audiência de custódia no Centro de Detenção Provisória de Tangará. Mesmo tendo outro registro na polícia, também de violência contra a mulher, o advogado de defesa do jornalista disse que, para a Justiça, ele não é reincidente. O que existe até o momento contra ele não é indiciamento. Se trata de um boletim de ocorrência, lembrando que o boletim de ocorrência pode ser feito por qualquer pessoa, em qualquer momento. A partir da hora que existe um indiciamento, a partir da hora que existe uma condenação, nós podemos tratar de uma maneira reiterada. Inclusive, será tese de defesa a primariedade de bons antecedentes de Lucas Vieira.
O caso aconteceu no fim de semana, quando, durante uma crise de ciúme, o jornalista teria agredido a namorada. Durante o atendimento médico, ela disse que tinha sido agredida, mas para o delegado responsável pelo caso, negou as agressões e disse que ela mesma havia se ferido. Mesmo assim, a Polícia Civil continua com as investigações. Com a inovação da Lei Maria da Penha, ela trouxe essa segurança maior para a vítima, qual seja, por ela estar em estado de vulnerabilidade, a lei prevê que o crime de lesão corporal e violência psicológica não depende de representação. Ele agora vai ser indiciado por violência psicológica e lesão corporal. E agora a gente fala sobre a pandemia. A atualização do painel da Secretaria Estadual de Saúde mostra que os casos de Covid continuam subindo. A gente tem aqui as informações na tela. De ontem para hoje foram registrados 5.504 novos casos de Covid em Mato Grosso. Ontem foram um pouco mais de 260 novos casos. E por isso é possível que esse número tão alto do boletim de hoje possa representar casos de dias anteriores, mas que só entraram agora para o sistema da Secretaria Estadual de Saúde. A gente só vai ter essa noção nas próximas atualizações, nos próximos dias. O total, desde o início da pandemia, passou de 861.300 registros. Infelizmente, a gente teve a confirmação de mais 3 mortes por Covid. As vítimas eram homens, com idade entre 60 e 90 anos, 2 de Várzea Grande e 1 de Chapada dos Guimarães. Ao longo da pandemia, a Covid provocou a morte de 15.295 pessoas aqui no estado. E uma preocupação com essa nova alta de casos de Covid é em relação aos leitos de UTI. Na rede pública estadual, esses leitos foram reduzidos. Atualmente são apenas 43 e só estão funcionando em 2 hospitais, no Metropolitano, em Várzea Grande, e no Regional de Nova Mutum. No Metropolitano, todos os leitos estão ocupados e já tem paciente recorrendo à justiça para conseguir uma vaga de terapia intensiva. Jane é enfermeira em Rondonópolis. Essa semana reviveu um pesadelo: correr contra o tempo atrás de vaga de UTI Covid para um paciente. Essa semana, o paciente era meu pai, né? E nessa situação, estar desse lado de cá é muito difícil. Ele tem todas as doses em dias, inclusive isso a gente sempre orientou ele, porque ele tem comorbidades, ele é hipertenso, ele é diabético, ele tem um pouco de insuficiência renal, já um pouco crônica. Seu Pedro tem 77 anos e algumas comorbidades. O idoso ficou 5 dias internado num box de emergência do Hospital Regional de Rondonópolis, até precisar de um leito de UTI. Eu fui procurar o doutor, como que está a tomografia do meu pai? Porque o meu pai, ele está só piorando, a saturação dele está só caindo, e a cada vez mais a gente precisa aumentar o oxigênio, porque ele já não consegue mais sustentar com o nível de oxigênio que ele está. Aqui no regional tem leito de UTI? Ele falou, não tem. Eu falei, a Santa Casa tem? Não tem. Ele falou, é o Metropolitano de Várzea Grande. A família recorreu à justiça, que concedeu uma liminar nesta terça-feira. Ele tem 24 horas para conseguir isso. E conseguiu em 24 horas? Conseguiu em menos até. O caso é bem delicado, mas nós estamos com muita fé e esperança. O pedido foi feito por meio da Defensoria Pública de Rondonópolis, que durante os momentos mais críticos da pandemia chegou a ter mais de 60 ações como essa numa lista de espera. Toda vez que a Defensoria Pública é acionada em casos de UTI, de casos de urgência, a gente acaba correndo contra o tempo, né? Uma vez que o paciente Covid, que tem indicação de UTI Covid, ele precisa de celeridade. Daí é a necessidade do gestor público, o quanto antes, ampliar a oferta de leitos de UTI Covid no estado de Mato Grosso. O governo do estado, que chegou a ter mais de 600 leitos de UTI Covid no período mais crítico da pandemia, agora tem 43 leitos de terapia intensiva pactuados em 2 hospitais, o Metropolitano em Várzea Grande e o Regional em Nova Mutum.
Hoje, só 2 leitos de UTI para adultos estão disponíveis. Em relação a novembro, o número de casos confirmados em dezembro até agora é quase 4 vezes maior. E a Secretaria Estadual de Saúde informou que monitora o aumento de casos e de internações, mas não tem previsão para ampliar o número de leitos de UTI Covid. Informou também que notificou os municípios para adotarem medidas de redução da transmissão do vírus e aumentar a assistência para quem precisar de internação. Hoje nós temos 2 situações. Quer dizer, o número a oferta de leitos é pequena e o número de casos vem subindo. A Covid tem mostrado já um padrão, talvez, de uma sazonalidade, ao final do ano ela tender a aumentar o número de casos. Segundo a infectologista, ter assistência preparada para atender aumento de demanda é essencial depois de exemplos difíceis de esquecer. Antes da vacinação, Cuiabá já teve o maior número de mortes no país proporcionalmente. Nós não temos nenhuma condição geográfica de agrupamentos, uma questão populacional que tenha nos levado àquela situação da proporção elevadíssima de óbitos por Covid. Foi apenas porque não tínhamos as condições adequadas para atendimento dos que precisavam. Não podemos deixar que isso aconteça novamente. Enquanto continua angustiada num quarto de hotel próximo ao hospital, onde não pode ficar ao lado do pai, Jane faz um apelo. Precisa reabilitar os leitos de UTI. E eu espero que o caso do meu pai seja exemplo e que sensibilize o poder público. Que as pessoas tenham misericórdia da sociedade, que não tem condições financeiras de pagar um leito particular. E quem tem Covid não pode esperar, né, gente? A seguir, operação conjunta quer garantir o direito dos passageiros que vão viajar de ônibus neste fim de ano. E ainda, a Orquestra Ciranda Mundo encerra a temporada de 2022 com uma apresentação especial de Natal no Cine Teatro Cuiabá, agora à noite. 6 horas, daqui a pouquinho a gente tem a apresentação e temos também as informações ao vivo. 6h30 agora, a gente volta já. Hoje tem a apresentação da Orquestra Ciranda Mundo no Cine Teatro Cuiabá, bem no centro da capital. A Bruna Ficagna está lá e conta pra gente como é que vai ser o espetáculo. Bruna, boa noite. Oi, Luzimar, muito boa noite para você, muito boa noite para todos que nos acompanham. A apresentação especial de Natal encerra o ano do Instituto Ciranda. O Instituto Ciranda que oferece vagas de graça, aulas de música de graça para várias crianças e jovens de várias cidades aqui do estado de Mato Grosso. O espetáculo está previsto para começar às 8 horas da noite, mas já a partir das 7 horas, daqui a pouquinho, a bilheteria já vai estar aberta para retirada dos ingressos em troca de 2 quilos de alimentos não perecíveis. O repertório, claro, vai ter muitas canções tradicionais de Natal, mas não é só isso não, viu? O concerto vai ter convidados no palco. Durante o último ensaio, hoje de manhã, nós conversamos com o maestro Murilo Alves, que também é diretor artístico do espetáculo e presidente do Instituto Ciranda. Vamos ver. Hoje à noite, às 20 horas, aqui no Cine Teatro Cuiabá, a gente tem um concerto da Orquestra Ciranda Mundo, um concerto de encerramento da temporada, das atividades artísticas, das atividades pedagógicas do Instituto, no palco com a Orquestra Ciranda Mundo, com a dupla Felipe Zé Ribeiro e com o coro infantil do Instituto Ciranda. A gente completa o ano que vem 20 anos. E esse ano nós terminamos com muitas atividades pedagógicas, artísticas em Cuiabá, em Poconé, lá em parceria com o Sesc, em Rondonópolis e em Chapada dos Guimarães. Então, terminamos o ano com mais de 700 crianças, adolescentes e jovens estudando música gratuitamente dentro do contexto do Instituto Ciranda e por meio de um amplo arco de alianças. A gente está super feliz. Esse concerto celebra tudo isso. O ingresso para hoje à noite, 2 quilos de alimento, pode ser trocado aqui na bilheteria do Cine Teatro Cuiabá a partir das 19 horas.
E hoje tem coluna sobre música no portal Primeira Página. Com um título bem provocativo, Aos Donos do Bom Gosto, o texto do jornalista e músico Raul Rufo traz uma reflexão sobre o que pode ser considerado boa música ou não. Será que alguém pode classificar o gosto de outra pessoa por determinado estilo musical como sendo de bom gosto ou não? E conclui, boa música é a que te faz sorrir, chorar, arrepiar, é o que faz seus sentimentos ficarem à flor da pele. E não importa se é rock, sertanejo, samba eletrônico, funk. Acesse lá o Primeira Página e leia essa e outras colunas. A troca do gramado da Arena Pantanal está atrasada. O plantio que estava programado para esta semana ainda não começou porque a nova grama ainda nem chegou à capital. A obra é bancada pelo governo do estado e a maior parte pelo Cuiabá Esporte Clube. O Cuiabá notificou a empresa contratada para o fornecimento da grama por causa do atraso na entrega. O clube alega que o solo do estádio está pronto para o plantio desde o dia 14 de dezembro e destacou a urgência na sequência das obras, já que o Campeonato Mato Grossense começa no dia 21 de janeiro. De acordo com o documento, a empresa emitiu boletos de frete com o argumento de que a grama já estaria em transporte para receber pagamento de forma adiantada. A notificação extrajudicial estipula prazo de 24 horas para a entrega da grama, sob pena de rompimento contratual e cobrança dos prejuízos pela falha na prestação dos serviços. Nós entramos em contato com a empresa que justificou que o atraso é devido ao alto volume de chuvas no interior de São Paulo, local da origem da grama. Uma nova data não foi informada, mas os responsáveis garantiram que trabalham para fazer a entrega o mais rápido possível. Fim de ano, muitas pessoas viajam, para ver a família ou para descansar. E nesse período, o movimento no terminal rodoviário aumenta. A estimativa é de um crescimento de 30% na capital. E para garantir o direito dos passageiros, uma operação conjunta de fiscalização e orientação está sendo realizada no terminal rodoviário de Cuiabá. Em todos os lugares, passageiros com malas aguardam o horário da viagem ou até mesmo chegam para curtir as festas de fim de ano. E em meio a toda essa movimentação, o terminal está em obras. O Aguinaldo estava a passeio em Cuiabá. Agora vai voltar para casa, em Hortolândia, interior de São Paulo. Serão 2 dias de viagem e ele não vai embarcar sozinho. Eu e mais 7 pessoas, a família toda. A família toda vai passar o quê? Natal e Ano Novo? Natal e Ano Novo. Para garantir a segurança e os direitos dos passageiros, até o dia 31 de dezembro, a AGER, o Terminal Rodoviário de Cuiabá, juntamente com outros órgãos, integram a operação conjunta Fim de Ano. A operação conjunta consiste no atendimento da população, garantindo que os serviços sejam prestados nesse momento de maior movimentação com qualidade e eficiência, garantindo o funcionamento e o atendimento das viagens. O Daniel tem uma reclamação. A esposa de 65 anos, mesmo com carteirinha de idosa, não conseguiu passagem gratuita e nem os 50% de desconto que teria direito. Com carteirinha de aposentado para andar gratuito, não tem vaga para aposentado, andar de graça, e tive que pagar a passagem integral. O que eles alegam? Eles alegam que tem 2 vagas de cada ônibus, né? E alega que não tem a vaga, eu pedi minha passagem para ela, mostrar uma carteira, não aceitaram. Justamente para resolver questões como essa do Daniel, entre outras, a AGER está com uma ouvidoria itinerante na entrada do terminal. Sempre que for negado um direito, é direito do cidadão receber algo escrito, por escrito da empresa, dizendo o motivo do não atendimento, que fique bem claro para qualquer população, principalmente idosa nessa época, que poderia ter seu direito negado, que ela tem direito sim. O terminal rodoviário recebe em média 3.000 passageiros em dias normais e no fim do ano
esse número praticamente dobra. Até o dia 20 de dezembro, as empresas emitiram mais de 70 mil passagens e a estimativa é ter um aumento de 30% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Observando as situações que aconteceram, essas greves no setor aeroportuário, né, nós observamos um crescimento, né, na nossa movimentação, bem como o número de 30% provavelmente vai ser superado. Tem gente que está de mudança. É o caso da Tarciana, que está viajando há 4 dias. Ela e a família saíram de Patos, Paraíba, com destino a Nova Maringá, Mato Grosso. Tentar a vida, né? Porque na Paraíba já deu o que tem que dar, né? Vamos tentar agora fora, né? Mas tem alguém lá? Tem minhas irmãs estão lá, meu esposo está lá. Quem tem um animal de estimação pode viajar com ele. Para isso, é preciso apresentar o atestado do médico veterinário comprovando que está saudável. E a carteira de vacinação tem que estar atualizada. O dono do pet vai pagar o equivalente a 50% do valor da passagem para o transporte, se a viagem for para municípios do estado, ou o valor integral para fora de Mato Grosso. Como a Pipoca vai viajar para Lucas do Rio Verde, a Jaqueline pagou metade do valor da passagem. É a primeira vez que você viaja com ela? Não, já levei ela outras vezes. Já é a terceira ou quarta vez de pipoca na estrada. O MT2 termina aqui. Daqui a pouquinho você pode rever as reportagens de hoje no Globoplay. E eu te convido para nos acompanhar em nossas redes sociais. Para encerrar esta edição, a gente mostra imagens ao vivo da Avenida Getúlio Vargas, no centro da capital, ali próximo à Catedral do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Trânsito fluindo com tranquilidade neste começo de noite de quinta-feira. Temperatura agora de 26 graus na região metropolitana. Uma ótima noite para você. Amanhã a gente se encontra aqui no MT2. Tchau, pessoal.